Queridos, a porção dessa semana, ela se chama RE, diga RE. Significa observe. Observe. Amém? E aí eu peguei carona no nome, né, dessa porção, para ser o título dessa palavra de hoje. E eu quero que você veja ali na tela, diga assim: observe e faça a melhor escolha. Achei que eu tinha digitado errado. Eu estava olhando ali se eu não tinha digitado errado. Diga assim novamente: observe e faça a melhor escolha. Os nossos dicionários dizem que observar é dar atenção, é dar a devida atenção, é observar atentamente. Então, tem tudo a ver com essa passagem hoje, porque o início dessa porção, que se dá lá no livro de Deuteronômio, capítulo 11, 26, indo até o 16, verso 17, diz assim, você pode abrir em Deuteronômio, capítulo de número 11, versículo de número 26, e o 27 que diz assim, ó: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno, verso 28, a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Então, tem tudo a ver, né? Esse tema com essa palavra. Então, nós somos chamados a observar. Agora, observar o quê? A palavra. É você dar atenção ao que a palavra está me orientando. Quando? Em todos os momentos, todos os dias, em todas as circunstâncias. Então eu preciso, por isso que nós quando lemos a palavra de Deus, nós temos que ler a palavra com essa atenção, observando o que Deus está querendo me dizer, para que eu possa guiar minha vida por esta revelação. Quando eu vou com essa perspectiva, os resultados serão bastante positivos na minha vida, porque eu passo a dar atenção. Concorda comigo que tudo que você dá mais atenção, você faz? Aquilo que você não dá atenção, você não faz. Um conselho, uma leitura na palavra, um programa de televisão, uma série. Ou seja, tudo que você não observa, você não aprende. Você não vai crescer naquilo. Você até ouve ali, mas você não observou. Você não atentou, você não quis aprender. Por exemplo, você vem aqui para o dia de sábado. Aí você vem, a gente está falando a palavra, e você está focado em outras coisas. Né, que não estou dizendo que vocês fazem isso, mas se isso acontecer de vocês ficarem focados em outras coisas, nós não vamos aprender. Por exemplo, se eu vou ouvir uma pregação, se eu for ouvir a Bíblia falada, se eu for pegar a palavra, mas ler por ler, eu não estiver observando, eu não aprendo. Se eu vou lá para a faculdade e não estou atento ao que o professor está para ensinar, apesar de muitas vezes não concordar com o conteúdo, ou não gostar do conteúdo, até nem gostar muito do método do professor, mas se eu não me esforçar em observar, eu não vou assimilar. E aí fica bem difícil. É por isso que quando eu vou na aula, eu quase não falo na sala de aula. Dificilmente eu falo. Antes no começo, mas aquilo me incomodou. Eu falo, não, eu estou aqui para aprender, não estou aqui para ensinar. Então eu vou sentar e vou aprender. No dia que eu estiver na posição para ensinar, às vezes a gente faz uma pergunta ou outra, mas não para tentar mostrar que eu estou certo ou coisa do tipo. Mas apenas para aprender mais, né? Então, quando eu vou para a palavra de Deus, é como que eu estou indo para me sentar, para ouvir Deus falar comigo. Então eu preciso ler a palavra. E aí quando eu observo, olha, é por isso que a gente fala assim, poxa, isso aqui eu não tinha aprendido, porque na vez passada você não tinha observado, você não atentou para a palavra de Deus. Talvez seu foco era outra coisa, ou estava numa outra dinâmica aí, né? Mas deu para entender esse início, né, irmãos? Tranquilo? Então diga assim, eu preciso observar e fazer a melhor escolha. Então aquilo que eu escolho, aquilo que eu vejo que é importante, eu vou fazer e vai ser o melhor para mim. E vai ser a melhor escolha. Amém, queridos? Tranquilo? Então Moisés aqui no capítulo 11, ele vai continuar falando, dando o seu discurso, né, ensinando o povo, trazendo novas coisas. Eu vou só pincelar algumas coisas aqui, tá, irmãos? Porque praticamente esse que é o centro da mensagem hoje, tá? Tem muita coisa interessante, aí eu não quero me alongar muito, mas eu queria pincelar um pouquinho esses temas. Então aqui no capítulo 11, verso 26 em diante, que começa a porção, Moisés vai falar assim, olha, vocês precisam observar, vocês precisam atentar naquilo que eu estou colocando diante de vocês. Deus nos dá escolhas. E aí qual é a escolha que você está tomando? É sempre bom tomar uma escolha baseada na palavra de Deus. Não vá pelas emoções. Sabe por quê? Mas Deus pode depois mudar? Pode. Mas o que Deus mais quer é que nós tomemos escolhas baseado na sua palavra e não pela emoção.
Amém? Tranquilo? Então, se eu tomar decisões apenas pela emoção, nós vamos talvez colher a vida inteira algumas consequências. Deus perdoa, perdoa. Deus até ameniza, mas vai ser um espinho na carne aquelas escolhas que nós fizemos. Principalmente quem constitui, né, teve uma família, depois constitui outro. Vai ser sempre uma situaçãozinha que vai ter em família ali, sempre tem. É claro que Jesus vai entrar e vai fazer a obra, né? Mas até tudo ficar do jeito que quer, a gente vai passar por uma... Aliás, como Deus quer que estejamos, a gente vai passar por algumas coisinhas ali, até para a gente aprender. Né? Por exemplo, a questão de gastos, né? Se a gente não controla um pouco os nossos gastos, a gente vai se endividar, a gente tem que ter muito cuidado. Sabe, tentar controlar o máximo. Beleza, já tem uma dívida, não faça outra. A gente economizar, né? A não ser que esteja bem dentro do seu orçamento. Tá bom? Então tem que ter esse cuidado, né? A gente não ficar criando dívida, se controlar mesmo. Irmãos, no tempo que eu não trabalhava, só estudava, eu andei muito de ônibus e não era problema nenhum. Quando eu fui namorar com a Bispo, já pegava o carro emprestado já, de vez em quando. Mas comecei no ônibus, irmão, normal, né? Então, e não teria problema também andar de ônibus hoje, sem problema nenhum. Hoje é complicado depender de ônibus porque a gente tem a vida muito corrida, né? Mas não é vergonha em problema nenhum, né? Apesar dos dias que hoje tem, né? Que os bandidos já vão dentro do ônibus já para roubar a pessoa, né? Uma moça que trabalha estuda com a mamãe lá no FUNAT, que a mãe está fazendo uns cursos lá, na Magdala Dal. Aí ela tá síndrome do pânico, né? Que ela foi assaltada dentro do ônibus e, né? O meliante lá, né, assustou todo mundo lá e ela ficou com um estado de choque, assim, né? Tá recuperando, graças a Deus. Mas enfim, então, querido, nós precisamos fazer as melhores escolhas. Então, aí no capítulo 12, aí que tem um ponto interessante que Moisés vai falar sobre o verdadeiro culto que agrada a Deus. Eu quero aqui reforçar para vocês esses pontos que Moisés trata aqui, que é bem interessante no capítulo 12, só confirmar se é isso mesmo que eu vou falar aqui. É exatamente isso. Moisés vai falar para não fazermos, por exemplo, assim, eu vou explicar melhor para vocês aqui no capítulo 12, para não ler, a gente vai alongar muito. O capítulo 12, Moisés vai ensinar que o verdadeiro culto que agrada a Deus é um culto espiritual. Por exemplo, nós não podemos trocar o que é visível pelo espiritual. Por exemplo, assim, Deus só vai falar se tiver o óleo da unção aqui. Não é isso. Claro que nós precisamos nos ungir como um sinal que nós queremos receber mais de Deus. Mas Deus não está condicionado ao óleo da unção. Quem está entendendo? Tranquilo? Por exemplo, Deus precisa de um óleo da unção para curar? Não, mas Ele pode agir através dele, não pode? O que o Moisés está falando é só você não inverter as coisas. Por exemplo, assim, se não tiver uma guitarra para me tocar hoje um violão, aí Deus não vai ouvir minha adoração. Não, Ele vai ouvir o que está saindo do seu coração. Então, o cuidado de Moisés é que nós não confundamos isso. Troque o essencial pelo dispensável. É ver que é o dispensável no lugar do essencial. Então, no capítulo 12, ele está falando do verdadeiro culto. Então, ele vai dizer aí, para que o povo não se envolva com as idolatrias de Canaã, para não misturar com o culto verdadeiro. Por exemplo, ele fala bem assim no versículo 2, destruirei por completo todos os lugares onde as nações que ides desapossar, 12:2, né? Serviram aos seus deuses sobre as altas montanhas, sobre os outeiros e debaixo da árvore frondosa. Deitareis abaixo seus altares e despedaçarei as suas colunas e os seus postes ídolos, queimareis e despedaçareis as imagens esculpidas dos seus deuses e apagareis o seu nome daquele lugar. Não fareis assim para com o seu vosso Deus, mas buscai o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali pôr o seu nome e a sua habitação, para lá ireis. Então, assim, haveria um local que Deus dentro das tribos iria escolher para ser cultuado, podemos dizer assim. E aqui nesse primeiro momento não existia, quando eles chegassem lá na terra de Canaã, que hoje depois virou a terra de Israel, não havia ali até então, havia o tabernáculo móvel que eles iam levando no deserto, mas quando eles chegassem lá, eles não iriam montar o tabernáculo e só buscar Deus no tabernáculo. Deus colocaria os levitas em cada local, e é como tivesse pequenas congregações, como hoje existe, não é diferente. Pequenas congregações dentro do próprio território. E ali, por exemplo, Deus falou assim, olha, aqui que vai ser culto, vocês vão fazer culto a mim. E ali eles iriam, mas eles não iriam se dirigir, por exemplo, assim,
tem um deus cananeu lá, nós vamos falar aqui sobre Azera, ou Axera, ou Axerá, né? Vocês não vão lá e vão me cultuar lá onde existe a idolatria. É isso que eles estão falando para eles. Por que Deus está falando isso para eles? Porque nós somos muito fáceis, e principalmente o povo aqui nesse contexto, de misturar a adoração. Como eu vi o Adalto Lourenço falando, quando Paulo foi lá em Atenas, lá na Grécia. Desculpa, acho que foi Atenas, né? Lá na Grécia. E eles estavam adorando o Deus desconhecido. Aí Paulo cita uma poesia que ela tem a ver com o Deus verdadeiro, só que era atribuído a um Deus grego. Aí o Adalto Lourenço falou, olha, Paulo, o que ele fez? Ele colocou a adoração no lugar certo. Eles escreveram certo para o Deus errado. E Paulo chegou lá, agora eu vou mostrar para vocês que isso deve ser para o Deus certo. Então nós temos que ter cuidado para não misturar a adoração. Então o culto que é dado a Deus deve ser dado a devida atenção. Tá bom? Tranquilo? Então ele vai falar aqui para eles irem lá, não se misturar, não ir para os outeiros, que Deus vai direcionar um lugar para eles adorarem, tá? Lá eles vão se alegrar diante do Senhor, lá eles vão celebrar o Senhor, mas lembrando que aqui não havia o templo de Jerusalém, irmãos. Nós estamos falando de anos antes de Salomão e Davi. Tranquilo? Não vamos misturar os tempos. Então estamos num tempo que eles estão saindo do Egito, vão entrar na terra prometida, e ali Deus vai colocar eles nos territórios, e haverão levitas ali, e cada levita vai conduzir a adoração a Deus. Lá na frente, com Salomão e Davi, que o negócio vai mudar mais direcionado para o templo de Jerusalém, mas até então era nessas localidades, tá? Então aqui vai surgir as sinagogas, tá bom? E depois as congregações e igrejas, como nós entendemos, né? Aqui o templo. Lembrando que o templo, irmãos, físico, nós podemos chamar de igreja, tá? Podemos chamar, mas ela não se resume ao templo aqui, ó. A igreja é o povo que se reúne, tá bom? Por exemplo, claro que, mas não tiver ninguém aqui dentro, da igreja ainda não deixa de ser um templo da igreja. Mas a igreja que realmente Deus quer não é feita de pedras, é essa aqui, ó, que se reúne. Amém? Tranquilo? Pastor, eu vou considerar o prédio. Não, você deve considerar o prédio porque é um local de adoração no qual a igreja se reúne, tá bom? Uma coisa não anula a outra, elas andam juntas, na mesma proporção que o povo se reúne nesse lugar, tá bom? Tanto é que eu provo para você, ninguém vai em um templo, seja muçulmano, um templo barrâmico, um templo budista lá, e diz assim, esse lugar não presta, vamos meditar e fazer nossa devoção em qualquer lugar. Eles não aceitam. Por quê? Porque existe também reverência ao local físico. Por isso que aqui na igreja a gente tem que respeitar o espaço, né? Brincadeiras demais, né? Certas coisas que nós falamos, então nós devemos manter o zelo, né? Aqui na casa do Senhor, né? Tá bom? Porque, querendo ou não, para as pessoas é um local de referência. Então as pessoas vão passar e vão olhar, poxa, aquele irmão é assim, não cuida, não faz isso, olha o que ele está fazendo, aquela irmã. Então nós vamos ser censurados, né? Então nós precisamos zelar pelo bom comportamento. Por isso que a gente fala, quando as irmãs subirem no altar, subirem com uma roupa comportada, né? Não explodindo tudo, né? Estão entendendo, né? Os homens também, todo apertadinho, né? Espocando o negócio para um lado e para o outro, entendeu? Não pode, entendeu? Peitoral muito definido, né? Aquele braço forte, não pode, né? Camiseta assim e tal. Tem que manter a reverência, vocês estão entendendo, né? Por exemplo, como a gente falou aqui no início, alguns irmãos não estavam aqui no início, mas falamos sobre a autocrítica. Nós precisamos ter autocrítica. Por exemplo, você se olha no espelho, você sabe que você tem uma parte mais avantajada hoje. Aí você chega com uma roupa extremamente apertada, que talvez nem tem mais em você, um exemplo. Aí você ainda tem em usar. Aí vai chamar atenção. Eu vou ser bem sincero, você pensa que as pessoas que não entram aqui não estão olhando quem está cantando aqui, quem está adorando, estão vendo. Então, muito cuidado, tá bom? Para impressões que vão ficar para as pessoas, né? Teve um caso aqui, mas não é legal falar. Mas vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. De irmãos de verem uma situação aqui, chegarem para mim falar, porque a parte estavam muito, vocês estão entendendo, né? Muito visíveis. Né? Às vezes a irmã tem um busto muito grande, aí vem com a camisa muito curta, e quando abaixa, aí vê, né? Enfim, então tem que ter esse cuidado. Tem que vir de forma, irmãos, que Jesus que chame a atenção da igreja, irmão. Não você, e nem eu. Tá bom? Que a atenção seja chamada para Jesus. E que o comentário em casa seja Jesus. E não fala assim, meu amor, irmão, você viu a fulana?
Você viu a ciclana? Como é que sobe no altar? Viu aquele irmão, aquela irmã? Entendeu? Então a gente tem que ter discernimento, irmãos. Tá bom? Né? Eu não sei como é que chama, mas uma blusinha muito curtinha. Não é bom, uma roupa que cobre um pouquinho mais. Não é para cobrir o joelho todo, não, mas que cubra um pouquinho, irmãos, né? Que cubra um pouquinho. Aí a pessoa vem com a camisa lá em cima. Irmão, tô abaixado. A mulher quer mostrar, né? Não tá de ponta cabeça mesmo. O homem tá se cobrindo e a mulherada tá se revelando, né? O negócio tá invertido mesmo. O negócio inverteu de vez mesmo, né? Nós vivemos numa sociedade sexualizada. Cuidado. Se você nunca falaram isso para você, eu estou falando para você. Vivemos numa sociedade sexualizada. Vou provar para você. Entre aí no Instagram ou no Facebook. Não agora, depois do culto. Eu aposto. Oi? Houve comentário? Ó, já ouvi comentário para você ver. E não é brincadeira. Isso traz uma imagem, né? Mas foi bom ou foi ironia? Foi bom? Então, maravilha. Então tá tudo sobre... É só para não deixar perder o ritmo, né? No culto, né? Do culto domingo. Pronto, maravilha. Você vai entrar no Instagram, no Facebook. Acho que assim, de 20 que tu passar ali, se não gerar é muito. Você vai ver uma irmã de roupa curta. Você vai ver um ator lá, de abdômen trincado, lá postando lá em Maldivas lá, de cuecão lá e tal. Aí a irmã lá. Não é assim que faz assim? Não, mas é assim. Ou senão ela tira do espelho para refletir o corpo. Aí o que é que acontece? Isso não é normal, minha evangelista Neila. Isso não é normal. Só que a gente acostumou. Mas isso não é normal. Para ver a pessoa seminua, o marido deve ver a esposa e vice-versa. A mulher vê o marido, né? Na intimidade. Mas o que acontece? A gente cresce com isso sendo normal. Aí eu te pergunto. Então, assim, é uma sociedade sexualizada. Você vê a insinuação todo o tempo. E a gente não pode entrar nessa vibe. Pastor, mas se eu vim toda fechada, o varão, ninguém vai me ver, vai me admirar. Querida, quem tem que admirar você é Jesus. E outra coisa, não se preocupe que Jesus vai mandar aquele que vai admirar você do jeito que você é. Porque eu creio nisso. A sua beleza é única para o seu companheiro e companheira. Né? E vice-versa, né? O casal, exatamente. Porque o marido tem... olhos únicos. Não, mas é verdade, irmão. O pastor Denino, não existe outra mulher que não seja a pastora Terezinha, né, meu pastor? Ó. Para mim não existe outra mulher que não seja a bispa Kessia. Pastor Sami, né, os irmãos são casados, é assim. Até quando é assim, né, às vezes a gente está meio machucado pelo tempo, né, assim, um pouquinho, né. Mas a gente ama e é pastor do mesmo jeito. Então, queridos, olha só, no capítulo 12, Moisés vai falar um pouco sobre isso, né, do culto, né, que agrada a Deus, e o zelo e o cuidado que devemos ter, né. Avançando aqui, Moisés vai entrar aqui num ponto que eu não quero comentar aqui porque vai alongar demais. No final do capítulo 12, que ele fala sobre a questão dos alimentos que deve ali o povo participar nessas celebrações, mas sempre tirando o sangue, né? Sempre tirando o sangue, é sempre derramando o sangue, não consumindo o sangue, tá? Aí nós temos aí também no versículo do capítulo 12, versículo 31, né? Eu falei no versículo 25, agora no versículo 31, para finalizar o capítulo 12, ele fala assim: não farás assim ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que Ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até os seus filhos e filhas, olha só, queimaram aos seus deuses. Então, Israel, lá na terra de Canaã, né, que hoje é a Eretz Israel, né? Alguns vão chamar de Palestina, mas é a Eretz Israel. Na verdade, ali, o que acontece ali? Era uma terra onde havia muita idolatria. Havia muitas coisas que Deus abominava. E a presença de Israel ali era um juízo de Deus contra esses povos. Então Deus fala assim: então, como eu estou agindo, usando vocês como juízo pelos pecados desse povo, eu não quero que vocês repitam o que esse povo está fazendo. Então ele fala: não misturem adoração, porque tudo que eles fazem é abominável, né? Aí fala: tudo que eu ordeno observarás, versículo 32, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, Deus fala: olha, observe, né? E faça a melhor escolha. Tá bom? Agora, engraçado, né?
olha como que as coisas vão se desvirtuando. O povo se envolvia com esses cultos idólatras, mas não tinha um discernimento que aquilo era cruel. Mas e aquilo que Deus mandava, que é tão bom e maravilhoso, eles não queriam fazer. Será que nós somos diferentes hoje? A gente é muito tentado a querer sempre aquilo que não... Ou nem perceber mais o ruim que nós já estamos fazendo muitas vezes. Ou podemos vir a fazer, né? Capítulo 13. Aqui um ponto bem interessante que eu quero compartilhar com você no capítulo 13, que fala sobre os falsos profetas e a idolatria. E esse capítulo, ele é dividido em 3 partes, que eu quero comentar de forma bem breve com você. Olha só. Versículo 1 e 2 diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamos, não ouvirás a palavra deste profeta, o sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, versículo 4, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, e ouvireis a sua voz, e a Ele servireis, e a Ele vos chegareis. Então o que acontece aqui, ó? Ele está fazendo ele está alertando o povo para o seguinte: era muito comum dizer assim: Deus falou comigo, eu sonhei, eu tive uma visão. E geralmente isso afastava as pessoas de Deus. Hoje, trazendo para o nosso tempo, eu vejo muito isso, mas não literalmente como está aqui, mas muito parecido. A pessoa fala assim: Deus falou comigo. Aí eu falei assim: falou, mas me deu uma palavra? Não, mas Deus falou comigo. Ou seja, sempre contradizendo a palavra de Deus. Aí quando você vai ver depois, Deus não falou nada com a pessoa. Não porque eu sonhei, não estou dizendo para ninguém isso aqui, porque todo mundo sonha, né? E todo mundo pode ter visão. Que eu digo assim, o que eu quero dizer para você é que nem todo sonho, nem toda visão, e nem, Deus falou comigo, é de Deus, precisa ser provado. Muito cuidado com isso, para você não passar vergonha. 100% dos sonhos, 100% de visões que nós temos, 100% daquilo que a gente acha que Deus falou, não é 100% Deus que falou com a gente. E não é 100% que a gente sonhou, que é tudo é de Deus, sim, que Deus falou. Não, é 100% é Deus. Claro, na maioria das vezes pode até ser, mas tem que ter muito cuidado, porque nós não somos 100% espirituais. Nós somos 100% espirituais e 100% carnais. Amém? Então nós temos que ter cuidado. A carne nos engana, então muito cuidado. Então, por que nós temos que ter cuidado? Porque o coração do homem é enganoso e porque o diabo também trabalha para nos enganar e confundir a nossa cabeça. E o que vai acontecer? Nós vamos nos desviar do caminho. Nós vamos nos desviar do caminho da presença de Deus. Então, muito cuidado quando ele diz que alguém se levanta dizendo que Deus falou, Deus mostrou. É aqui claro que era uma coisa mais específica. Olha, não, tem uma nova revelação ali, vamos lá. E aí desviava o povo para outros deuses. Aí ele falou assim: não pode fazer isso. E eu permito isso para provar. Sabe que tem pessoas que só vão para a igreja por conta de revelação? Ela não vem para aprender a palavra, irmãos. Ela não vem para aprender. Essas pessoas não se firmam. É incrível. Não estou dizendo que revelação não existe e eu não acredito. Eu acredito e creio e gosto de revelação. Mas eu provo para saber. Apóstolos, que eu estou vendo uma chave, o irmão só vê chave. Eu falei: meu Deus, só vê chave. Agora, quando confronta para ver, você quer ver um profeta desse é quando você confronta ele. E também esses irmãos também que só querem saber de revelação, quando é uma coisa... Quero ver um profeta levantar e falar assim: ei, te conserta na tua casa, deixa de mentira, deixa de roubar. Quero ver um profeta se levantar e falar assim. Mas para ver chave que eu quero ver. Eis que vejo uma chave, eis que vejo uma nuvem de glória, eis que vejo pó de ouro nas suas mãos, eis que vejo uma asa de fogo te cobrindo. Aí isso aí, uau, beleza, creio também nesses mistérios. Mas eu quero ver um profeta que vai levantar e dizer assim, como disse na tampa Davi: o pecador é você, foi você que cometeu esse crime, foi você que pecou. Não é julgando, é o profeta que ele fala e aquilo vai vir como uma flecha no coração da pessoa. Meu Deus, como é que a pessoa sabia que eu estava nesse pecado? O que liberta é a palavra, né, em relação ao pecado. A palavra revelada que nos... Mas não a revelação em si mesma, isso eu quero dizer. Não é a revelação por si mesma que liberta, mas é a palavra que
que é revelada ao nosso coração, né, pela pregação, pelo discernimento, é que vai nos fazer sair do pecado. E é isso que nós precisamos fazer. Não se assuste. E se você não aprendeu isso, aprenda hoje de uma vez por todas. A nossa luta é uma luta diária contra o pecado. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Glória a Deus, porque você não peca como antes, mas ainda pecamos. Eu estou lendo um livro chamado Pecados Intocáveis, e uma coisa que eu fiquei surpreso num dos tópicos que ele fala sobre o orgulho. E um dos pecados que ele fala que está dentro do orgulho é o espírito independente. É muito interessante isso. Eu já sei, precisa não. Não, pode deixar que eu sei fazer. Tudo a pessoa sabe, mas no fundo ela não sabe. É o espírito independente. Tudo ela sabe, ela já conhece, não preciso fazer. Não preciso falar com o apóstolo, não preciso falar com a apóstola Terezinha, não, eu que faço. Não preciso consultar meus líderes, eu não preciso sentar para ser discipulado. Tudo a pessoa já sabe e faz. É o espírito independente. Pergunte se eu já tive esse espírito. Eu era cheio desse espírito de independência. Foi duro aprender a depender. E no fundo, irmãos, quando nós também não temos essa comunhão com o nosso próximo, dificilmente nós temos uma comunhão verdadeira com Deus, né? E um outro ponto que Moisés fala aqui é sobre nós não irmos, aqui, capítulo 13, peraí, confundi com o capítulo 12, capítulo 13, aí ele ainda fala uma coisa mais pesada, né? Que é apedrejar essa pessoa que tira, ele é passivo até de apedrejamento, a pessoa que tira alguém do Deus verdadeiro, tá bom? E leva para outra situação, né? Aí ele fala das cidades, quando eles chegarem na cidade, não se confundir com essa idolatria que existe nas cidades. E ele fala no versículo 17 e 18 do capítulo 13, também nada do que for condenado deverá ficar na tua mão. Olha só que interessante. Não pegue nada que é condenado. Nunca leve para sua casa coisas que foram roubadas, que você não sabe a procedência. Muito cuidado. A casa não abençoa, não vai ser abençoada. Às vezes, algumas coisas vão acontecer na sua casa que você não sabe porquê, mas é por conta de roubo, de mentira, coisas que não leve para sua casa. Quem não sabe, não, irmão, obrigado. O cara tem roubaram lá um som de uma igreja, uma mesa que custa 8 mil reais, aí na boca o cara vende de 100. Não, aí a pessoa vai e compra de 100 reais. Irmão, é roubo, não compre isso aí. Não compre coisas roubadas, coisas assim que é estranha. Não receba nada que você está desconfiando ali que... Não, obrigado, irmão, e tal. Não receba dentro da sua casa. Muito cuidado, né? Muito cuidado com isso. Aí ele fala no capítulo 14 sobre a mutilação do corpo, porque era feito... Hoje, talvez não é tão comum vermos, mas ainda existe. Pessoas que mutilam o corpo por conta de Deus, por conta de entidades espirituais. Tem aquelas pessoas que se modificam completamente, tira o nariz, corta a orelha, rasga a boca, tatua, né, a parte branca do olho. Então essas coisas absurdas Deus ele abomina. Apóstolo, Deus está falando aqui de mutilar e tal. Querido, porque existe um princípio. O seu corpo não é seu. O seu corpo é de quem? É de Deus. Um dia você vai dar contas do seu corpo, das tatuagens que você fez. Eu creio que aqui, né, Deus está livrando, né, dando esse livramento. Você vai dar conta daquilo que você fez na sexualidade com o seu corpo. Tudo você vai dar conta do seu corpo. Por isso que o corpo, na visão bíblica, ele é importante. Mas o importante é a alma. É claro que a alma é importante, mas sem o corpo não tem alma. Quem está entendendo isso? Você nunca viu uma alma penada. Mas eu já vi, apóstolo, lá no cemitério. Beleza, mas uma vez ou outra você não senta com a alma penada, conversa com a alma penada. Entendeu? Você não tem isso aí. Você tinha aquele negócio da alma penada, que na verdade, eu creio que não existe essa alma penada aí. Eu acho que é espírito, né, que fica vagando por aí, espíritos malignos, né? Pela Bíblia, espíritos malignos, né? Existe uma tradição, meu pastor Sam, que o espírito poderia ficar até 4 dias ainda, o espírito da pessoa próxima. Né? Acho que foi 4 dias que Jesus falou que depois do 4º dia ele foi lá ressuscitar Lázaro, porque existia a tradição que até o 4º dia a alma ainda poderia estar ali. Após isso ela não ficava mais. Mas isso é uma tradição, né? A Bíblia não prova isso de forma clara, né? Bom, então tem esse cuidado que ele vai dizer sobre isso, né? Aí aqui no versículo 3, ele fala sobre a lei dos animais limpos e dos imundos. Então o capítulo 14 ele vai falar dos animais que deve e não se deve comer. Aí eu marquei aqui acho que foi até um comentário da Bíblia Shed que fala
o porquê que nós devemos evitar certos alimentos. Ele fala que é justamente aquilo que eu já falava, né? Esse mesmo entendimento o Shed já teve lá na frente que eu tive, né? Da obediência. Nós somos provados até na hora de comer, irmãos. Você sabia disso? É uma luta, irmão, porque pensa numa coisa boa é comer. É coisa maravilhosa, irmãos, comer. Nunca vi coisa, sabe? Você comer assim, né? Uma comida que você aprecia, é coisa maravilhosa, irmãos. Pense aí na comida que você mais gosta aí por um minuto. Você não... Um peixe, uma banda de matrinchã recheada assada na brasa. Você fala até em línguas quando você vê assim na mesa. Então assim, mas nós temos que ter o devido cuidado, né? Olha só, você sabia que Deus coloca aqui no mesmo par de igualdade o rato, o porco, o morcego, como animais, o falcão, o gavião, a águia, né? Animais no mesmo patamar, que não se deve comer. Porque a Bíblia não explica, ela só chama de Hulk, né? Hulk, né? O Hulk lá não. Hulk, né? Que é os Hulks, né? São mandamentos que são colocados, mas você não entende. É supra-racional, como a gente fala, né? Você não entende o porquê, mas Deus deixou ali. Então, acho que não é difícil entender, né, irmãos? Porque que não deve comer esses animais. Também dá para deduzir, né? Ah, apóstolo, mas o porco é criado lá no local lá, coloca até música clássica para ele ouvir agora, para ele ficar tranquilo, põe ração, ele é limpinho, ele toma banho. Falei, beleza, mas solta ele para ver para onde ele vai. Onde que o porco vai depois que você solta ele? Você pode colocar a ração, ele vai para onde? Para a lama, para a sujeira. O rato, você pode criar ele, mas você solta ele. Ah, apóstolo, mas tem um hamster. Mas deixa ele solto para ver para onde que ele vai. Ele vai seguir o curso da sujeira, das coisas. Então, talvez tenha um pouco a ver com isso, mas eu creio que tem mais a ver sim com a obediência. Por exemplo, tem países que comem rato, né? E vocês comeriam rato? Cachorro? Quem comeria rato e cachorro aqui? Só cachorro quente. Mas quem comeria porco aqui? Sem problema nenhum se você come. Quem comeria porco aqui? Mas você sabia que na Bíblia o porco é tão igual como o rato? Em termos de proibição. É tão igual. Então se você não come, você acha estranho comer rato, não estranhe. Porque biblicamente, quem come porco não deve estranhar quem come rato. Comer uma baratinha no espetinho, um espetinho, aqueles baratão cascudão, né? Que é... Comer um ensopado de morcego, aquele morcegão desse tamanho. Não é aquele morceguinho aqui não, irmãos. É aquele grandão. Ticado, né? Com alho, com cebola ali. Um pangolim, né? Um pangolim é aquele que até que é hospedeiro do Covid, né? Do vírus do Covid. Cobra, né? Então esses animais ninguém deve estranhar, né? Ah, apóstolo, mas aí não tinha o que comer, eles tinham que comer aquilo. Mas será mesmo? Às vezes tem, irmão. Às vezes tem sim. Tem. Dá um jeito, né? Você não vai entrar nesse mérito não que vai gerar debate, porque isso é exceção à regra. Mas a regra geral é que a gente evite, tá bom? Você vai entrar aqui numa demanda aqui, tá bom? Então fala aqui, irmãos, que é para evitar, né? E faz uma lista aqui, né? Aí fala que eles são para você também comer, né? Ele fala no início, né? Versículo 3 e 4, né? São esses animais que comereis, né? O boi, a ovelha, a cabra, o veado, gazela, cabra, antílope, ovelha, e vários aqui, e vai dizer que os que não é para comer, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas o que eu quero te mostrar é que Deus também, Ele nos orienta, e nós não devemos ver isso como uma coisa, pô, isso é besteira, tranquilo se você acha que é isso mesmo, tranquilamente, mas eu creio que Deus tem uma sabedoria aqui, de evitar que você coma alguns certos alimentos, né? Tá bom? Irmãos, se os próprios médicos dizem que tem alimento que não é pra gente comer, irmãos, por que que Deus, pelo amor do amor, Ele não vai colocar o que é pra gente comer e não comer, irmãos? Só o médico aqui é muito doido, que diz, não, pode comer de tudo. Mas o médico é médico mesmo, porque tem médicos e médicos, irmão. Nem todo, não é porque é médico que é médico. Tem um médico que só a misericórdia de Jeová também. Tem uma pessoa conhecida, né, que queria que ele parasse de beber.
todo médico queria ser consultado, o médico falou, não, que é isso, rapaz, pode beber à vontade, rapaz, que é isso? Aí ele pegou uma e falou assim, o senhor quer estar vivo? Então pare de beber hoje. Regalou o olho. Eu falei, gostei dessa médica, essa é médica. Porque o médico tem que pensar no que a bebida causa também entre os familiares, irmãos, né? Mas enfim. Então a própria medicina diz o que é pra gente comer e não comer, o que a gente deve evitar. Alimentos que têm gorduras que não são boas pra gente, os que têm gorduras boas que são pro nosso organismo, né? Mas aí a pessoa fala, isso é coisa do Antigo Testamento. Não é, irmãos, não é. Se você tiver humildade de ler, você vai pegar a sabedoria de Deus. Se não tivesse importância, você acha que Deus ia perder tempo de nos instruir aqui? Eu não vejo dessa forma, né? Mas tudo bem. E aí no versículo 22 do capítulo 14, ele fala sobre os dízimos para o serviço, né? E também fala, irmãos, de um outro ponto do dízimo aqui, que é pouco falado. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui, porque a gente pode gerar a gente conversa num outro momento, eu explico melhor para vocês isso aqui. Mas a ideia do princípio de contribuir, ele é bíblico. Por quê? Porque tudo que temos, nós devemos a quem? A Deus. Não é isso? Tudo que o homem possui, ele deve a quem? A Deus. Ele só é um fiel administrador, só isso. Quando você começou a entender a existência, você já estava na casa da sua mãe e do seu pai. Você não teve assim, como é que você quer a sua mãe? O seu pai? Foi assim que aconteceu quando você veio? Quando você acordou e entendeu e passou a entender as coisas, você já tinha um pai e uma mãe, morava numa casa, tinha um cachorro, tinha um carrinho, enfim. É assim. Aí a partir disso que você entende que você vai viver. E isso já é um motivo, irmão, de nós sabermos que nós temos um propósito aqui. Porque se a gente, que nem aqueles filmes, né? Que a pessoa vem do outro planeta e fala, você vai para a Terra, como é que você vai ser? Eu quero ser assim e tal. Aí você vem com uma outra... Já tudo pré-programado por você mesmo. Mas no nosso caso não, Deus pré-programou. No capítulo 15, agora já para caminhar para o final, nós temos algumas leis aqui, que eu só finalizo dizendo para você algo bem interessante. Deus, ele colocou leis até para pessoas que trabalhavam, pessoas que tinham seus senhores, né? E a escravidão, ela não era aceita. Às vezes, mas a Bíblia fala de escravidão. Ela fala, mas ela era regulada. De que forma? E não era como nós entendemos escravidão hoje. Ela era mais como alguém que se dispunha a servir o outro. Por exemplo, depois de 7 anos, minha pastora, o dono, né, daquele escravo, daquele servo, ele era obrigado a liberar ele. E outra coisa, ainda pagar uma indenização para ele. Ele era obrigado. E ele não podia, olha só, verso 18... Não pareça aos teus olhos duro o despedi-lo a forro. Ou seja, despedi-lo com... Como é que tá na sua tradução aí essa palavra? Tá forro também? Forro? Tem alguma que tá diferente? Quem tá com a Bíblia acompanhando aí? Quem tá no celular aí? Liberta. O forro é a liberdade. É tipo assim um documento de liberdade. Você está livre, você não me deve nada. Então, ele era pois 6 anos, porque depois de 6 anos te serviu. E aqui é o ponto que eu quero dizer para você, querido, fique com os olhos muito atentos para aquilo que as pessoas fazem para você de bom. Olha o que o dono ele era tentado a fazer. Poxa, né? Te dei tudo em 7 anos, né? Agora tu vai embora, né? Não, ele te serviu 6 anos, deixe de graça. No 7º ano libere ele. Aí ele fala, se ele quiser ficar com você, foi livre, espontânea vontade e não pressão. Você fazia um furo na orelha dele, na sova, acho que essa parte aqui do lombo da orelha aqui, para saber que aquela pessoa voluntariamente quer ficar com você. E ele não era explorado, tá? Ele tinha a cama dele, ele tinha onde dormir, onde ficar. Ele era como alguém da família. Ele não era como um escravo que amarra uma bola de ferro e chicote. Ele não era assim, não. Ele era tratado como alguém da família mesmo. Então era tudo regularizado. Justamente para quê? Para não ter, digamos assim, pobreza, miséria, abuso. Até porque Deus tirou Israel da escravidão e eles eram realmente escravos, eles apanhavam lá para fazer, entendeu? Eles eram para fazer, tinha que apanhar, né? Apanhavam para fazer as coisas ali, né? Então, ele fala, aí tu vai, né?
liberar ele no 7º ano e não diga assim, pois ele te serviu 6 anos, então você vai sempre olhar assim e falar assim, poxa, mas ele me ajudou muito, essa pessoa, né? Então até aqui para você ver como tudo era regularizado, tudo era bem bonitinho na sociedade. Hoje, de certa forma, nós vivemos talvez no trabalho, uma espécie de escravidão às vezes, né? Muitos trabalham domingo a domingo, não recebem um salário que talvez deveriam receber melhor, né? E às vezes até, exceção algumas empresas que podemos dizer que são, né? Que ela realmente está também pelo funcionário também, ajudar o funcionário, né? Mas enfim, vivemos num mundo difícil, mas nós devemos sempre honrar e sempre, numa posição de chefe, por exemplo, recompensar as pessoas da melhor maneira possível, dentro das nossas condições, claro, também, né? Mas não reter nossa mão. A ideia aqui não é não reter, dizer, não, já trabalhou, já comeu, já bebeu, morava aqui em casa, não, vai embora. Tá pegando boi que tá indo já no 7º ano de graça? Negativo, vai indenizar ele, vai pagar alguma coisa para ele poder recomeçar a vida dele. Talvez muitos se colocaram naquela posição porque não tinham, né, para onde ir, né? E a gente finaliza aqui no capítulo 16, que falam sobre as festas do Senhor, que nós já sabemos, as 3 principais festas do Senhor: Páscoa, Pentecostes e a festa dos tabernáculos. São festas de peregrinação, né? Festas que lembravam o agir de Deus na história do seu povo. E se nós olharmos para essas 3 festas, elas têm 3 aspectos proféticos. O primeiro, a festa de Páscoa, que representa a pregação do Evangelho, ela representa a plantação, vamos dizer assim, a plantação do Evangelho. A festa de Pentecostes, ela já é o que? A colheita, né? Dos primeiros frutos. E a festa dos tabernáculos, o final da colheita, aonde realmente eu não vou pegar mais as primícias, mas vou pegar a safra completa ali daquilo que foi produzido. Então isso vai acontecer no final dos tempos. Jesus veio, pregou agora de forma mais escatológica, pregou o Evangelho, anunciou o Evangelho. Em Pentecostes, o Espírito veio para trazer os frutos para a igreja, e na festa dos tabernáculos nós vamos ver Jesus voltando e habitando com o seu povo, tabernaculando, e nós estarmos para sempre com o Senhor, né? Nós vamos estar para sempre com o Senhor. Amém? Isso é uma alegria, isso é algo que devemos, isso é uma esperança no qual nós devemos nos alegrar, nessa esperança que um dia nós vamos estar com o Senhor. E aí, aqui no versículo 18 do capítulo 16, ele fala sobre o dever dos juízes, que é muito triste, né, irmãos? As pessoas não se guiarem pela justiça. Elas vão muito por aquilo que, tipo assim, eu quero dizer assim, nós devemos ter um juízo, um julgamento, melhor dizendo, que não seja parcial, né? Tem que ser um julgamento que ele seja equilibrado, seguindo os padrões. Por exemplo, Deus vai falar aqui para os juízes: não torcer a justiça, versículo 19, não fazer acepção de pessoas. Não, é porque é meu filho, com meu filho é diferente. Não, se é a mesma regra, você tem que ser para os outros também. É porque é meu marido. Não, a regra no geral tem que ser bem parecida. Não quer dizer que a gente vai ser cruéis, não é isso que eu estou dizendo. Mas da mesma forma que nós julgamos e analisamos as coisas, a gente tem que se guiar como um padrão, né? Por exemplo, o fulano está falando mal da pessoa. Ele fala: ei, irmão, fala mal não, quem está julgando o outro? Aí o filho fala mal. Aí você fala: não, filho, tá bom. Aí você não repreende da mesma forma que repreende. Um exemplo, aquela pessoa com a qual você está repreendendo. Então a repreensão, o padrão tem que ser para todo mundo, para não distorcer, porque é parente. Não tem que ter isso. Você tem que ter esse juízo. Fez errado, tem que ser repreendido, tem que ser exortado, tem que mostrar o caminho, porque senão eu estou sendo parcial. É claro que aqui se aplica para os juízes de modo geral, aqueles juízes que estão, principalmente aqueles juízes de alta corte. Será que no Brasil tem sido assim? Como é que você acha que o Brasil tem, os juízes aqui no Brasil tem sido assim? Eles não fazem acepção de pessoas, eles julgam assim, segundo a Constituição, bonitinho, assim que os juízes do Brasil estão fazendo? Será que o nosso Tribunal Superior, né? Será que ele está sendo guiado por essa... muito distante, né? Bem distante. Na verdade, criam as próprias leis deles, né? Distorcem a Constituição em alguns pontos, né? Enfim, eles fazem da forma como nós temos visto aí na mídia, né? Liberaram agora recentemente o negócio do uso recreativo das drogas, né? Uma coisa assim, era muito maconheiro, irmão, comemorando. Um monte de maconha. Agora eu vou poder fumar meu baseado na esquina e não sei o quê.
Até então, a norma era que a droga ela não podia usar, né? É crime usar a droga, né? Mas daqui a pouco, aí você vai ver para onde nós estamos indo, para uma sociedade. Então, complicado. Ou seja, porque muitas vezes estamos julgando baseado em pessoas... Baseados, né? Baseados... Estão baseados em outras opiniões aí, em outros grupos aí, minoritários, e aí acaba jogando isso para a maioria, né? Tá bom, queridos? Então é isso. Então eu digo para você, observe e faça o melhor, a melhor escolha, né? Observe e faça a melhor escolha. Observe. Não apenas olhe assim, legal e feche. Olhe, analise, leia, medite, entenda. Não feche a Bíblia sem antes você entender. Se você fechou a Bíblia e não entendeu nada, você não aprendeu. Você não observou. Você só olhou. Tá bom? E na vida, leve isso como uma grande lição para a vida. Tudo aquilo que você não entende, não compreende, fica difícil você avançar. Tá bom? Vamos nos pôr de pé. Quem recebe essa palavra, amém? Em nome de Jesus.